Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Né, Rafael, obrigado pelo seu, não só pela disponibilidade, mas pela boa vontade de tentar, né, fazer a coisa dar certo. Você está me ouvindo bem, tranquilo? Tô sim. Muito Beleza, obrigado. Citamos coloquei o aí tema aí. o rolê aleatório, né? Advocacia e mercado, tá ótimo. É, Já ia eu rolar. tava Eu vi um falando rolê aqui aleatório, para eu acho que não sei se foi o Yuri que entrou no rolê aleatório uma vez, no vários seu colegas livro. já entraram. Eu de vez em quando Show. eu tô sem ter o que fazer, eu abro um rolê aleatório no Instagram. Tá Mas certo. vamos lá, que bom que deu certo. Eu quero agradecer aí todos vocês aí da Mendes Advocacia e especialmente você, Felipe, pelo convite. Gosto muito aí da sua cidade, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande por ela. Estivemos juntos, né? Estivemos rapidamente, foi Estivemos colado. juntos, exatamente, estivemos juntos no ano passado, no final do ano, quando eu fiz até a palestra de compliance trabalhista no CONAT. E meu pai morou no Pará há muitos anos, né? Então já conhecia Belém, conheço Santarém, conheço muitas cidades aí Ele morou do em que Pará. cidade, Rafael? Qual cidade? Por último, ele morava em Marabá, mas ele deu uma rodada aí. Ele morou em Santarém, morou em Belém. Meu pai chegou a morar em Igarapé-Mirim, pra você ter noção. Que Mas vamos legal. lá, Felipe, a gente já Muito adiantou bacana. bastante no tempo. Vamos bater um É, papo aí para a gente falar de advocacia, mercado. O pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. perfeito. Rafael, apresentando rapidamente, né, para os convidados que estão aqui no Instagram da Mendes Advocacia e Consultoria, o pessoal de Belém principalmente. Né? O Rafael tem muitos fãs aqui, Cristina Lourenço, Alberto Campos, nosso presidente da OAB, o João Paulo Mendes Neto, que é meu sócio, está licenciado agora, né, no CARF, mas também já esteve em Goiânia dando aula, né, e acho que aí pelas voltas na OAB já, né, já esteve com você, o Rafael, né, é uma referência para nós, né, para quem gosta, né, da advocacia, para quem ama a docência, o Rafael é referência. Então, né, num momento como agora, que a gente está com excesso de informações, são muitas lives, muitos materiais produzidos, a gente para ver o que o Rafael está fazendo, está escrevendo, né, parabenizar pelo e-book agora da nova, né, Lei 14.020, a conversão da MP 936, pessoal elogiando muito o material, e eu já tive a oportunidade de ler também, espetacular o material que o quarteto fez, muito, muito bacana mesmo. Mas hoje, né, o nosso papo ele é mais voltado para advocacia e mercado. Vou fazer uma perguntinha sobre a advocacia trabalhista para o pessoal que nos acompanha também, mas queria, né, explorar mais essa parte um pouco mais geral, que o Rafael é muito envolvido aí também na ESA, Conselho Federal, né, vice da Comissão Nacional de Compliance. E eu queria, Rafael, nesse início, né, te ouvir um pouco sobre a tua visão em relação ao nosso mercado no atual cenário. Né? É inevitável que a gente tenha algumas variações, né, de acordo com a área do direito, né, mas eu quero ouvir de ti, no geral, né, o que tu enxergas que a sociedade está precisando do advogado, das bancas jurídicas, o que tu enxergas como primordial, podes aqui compartilhar, né, com a gente dentro da tua experiência, né, muito vasta na advocacia. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado, Felipe. Eu agradeço o convite de vocês. Explico para todo mundo o que a gente tentou fazer lá pelo Instagram, mas o meu Instagram tá me trollando, não tá deixando eu entrar em live alheia, né? E aí a gente inverteu, mas a condução é de vocês, esse projeto muito legal sobre advocacia. E quando a gente fala de o que a sociedade está precisando, primeiro eu quero dar 2 passos para trás, Felipe. A primeira coisa que eu gosto de provocar os colegas advogados é: por que você quer ser advogado? Né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante. Porque existe um erro muito grande quando a gente fala em qualquer atividade, em qualquer negócio, em qualquer oportunidade de trabalho, mas existe um erro muito grande quando a gente vai falar sobre isso de um ponto de vista do mercado. E eu sou um advogado que vive da advocacia, é a minha única fonte de renda, então eu não tenho dificuldade nenhuma em enxergar a advocacia como um business, tá certo? Eu não tenho dificuldade nenhuma de enxergar a advocacia
como uma função muito importante, como uma função nossa constitucional, de colaboração com a justiça, mas também a advocacia é um negócio pelo qual eu e tantos colegas vivem. Então a gente tem que enxergar a advocacia, para falar de advocacia e mercado, como um negócio. Então quando você fala o que a sociedade está precisando, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que nos induz a erro. Por que é uma pergunta que nos induz a erro? Porque apesar de a advocacia ser um negócio, a advocacia é uma prestação de serviços e é uma doação e muito especial, porque a gente tem que atender o que a sociedade, o que cada cliente, o que cada pessoa quer, mas a gente tem um papel especial na advocacia. Então, antes de falar o que as pessoas estão procurando e precisando, você tem que responder: o que eu tenho para dar? O que eu tenho para disponibilizar? Por que eu estou fazendo isso? A gente está vivendo a era de serviços, Felipe. Então, para a gente vender serviços, a gente tem que sempre pensar em por que a gente está oferecendo esse serviço. As pessoas, elas se conectam pelo que você vende, pelo motivo de que você faz as coisas. Tá certo? Então, isso é muito importante de a gente pensar quando a gente está falando em advocacia e mercado. Mas, de toda forma, a gente está vivendo um momento muito difícil na advocacia. Ó, o Fernando de Paula é meu ídolo na advocacia, viu? Se você falou legal, que eu tenho uma grande referência, tá aí meu amigo de Conselho Federal aqui de Goiás. Que legal. Mas, voltando aqui. Então, quando a gente fala de o que a sociedade, o que o mercado está precisando do ponto de vista da advocacia, a pergunta é: que sociedade é essa que a gente está vivendo? E esse tempo de pandemia, Felipe, eu acho que a gente está precisando muito mais de apoio, suporte e soluções do que de resoluções litigiosas. Não que eu pense que a advocacia litigiosa não existe, como algumas pessoas dizem, a advocacia litigiosa está fadada a acabar, um insucesso negativo. A advocacia litigiosa ela vai existir sempre, mas o mercado e as pessoas esperam advogados e profissionais que ajudem eles a resolverem os seus problemas, a apresentar soluções. Tem uma frase que eu uso sempre, Felipe, que é o seguinte: o advogado bom de briga é o advogado procurado do passado. Hoje o advogado procurado é o advogado bom de solução. Esse é o segredo da advocacia, você resolver problemas. Às vezes, resolver um problema é ser bom de briga. Não vou negar. Às vezes é você criar uma situação judicializada, litigiosa, para você criar um contexto de solução para um problema de um cliente seu. Essa semana eu falava sobre um processo com um cliente que me é muito caro, e a gente está numa situação processualmente falando muito ruim. E esse cliente está muito angustiado e falou: não, a gente tem que fazer um acordo. Eu falei: não, a gente não tem nem que procurar para um acordo agora. Nossa, mas a gente está apanhando tanto, né? Porque a coisa está ruim para a gente processualmente. Pois é, e se a gente for neste momento falar em acordo, você está nas cordas. O acordo vai ser ruim, a proposta vai ser ruim. A gente tem que criar uma forma processual de reequilibrar o jogo, porque aí eu vou conseguir solucionar o seu problema do jeito que você quer. E isso tem que ser pensado de forma estratégica na advocacia. A gente tem que parar de achar que a advocacia é petição inicial, defesa, instrução, sentença, recurso, 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 recurso e execução. A gente tem que parar de achar que a advocacia é isso e a gente tem que começar a, no lugar de olhar o problema que nos é trazido pelo cliente do foco do escritório, você começa a enxergar o problema do cliente no foco no cliente. Qual que é o melhor pro cliente, qual que é a melhor solução. E às vezes, Felipe, eu ouso dizer, eu falo isso muito dentro do meu escritório com os meus sócios e os advogados que trabalham conosco, toda a equipe, é o seguinte: muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Quantas e quantas vezes a gente não recebe um cliente que quer vingança? E, na verdade, ele não quer vingança. Ele não sabe o que quer. E não adianta você, num primeiro momento, também querer dizer a ele o que quer, porque talvez você não saiba também o que ele quer. Mas em um determinado momento, se você tiver paciência, se você tiver identidade e enxergar o problema no foco do cliente, você vai identificar o que ele quer. E no final das contas, o cliente vai ficar sempre muito satisfeito. Exatamente. Muito bom, muito boa reflexão, Rafael. Realmente, em relação a essa questão
né, da pergunta que eu te fiz, a gente precisa fazer também um exercício de autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa, inclusive o jovem, ele coloca, eu não quero advogar, né, achando que a advocacia ela se resume ao litígio. Às vezes ele tem alguma outra habilidade, né, alguma, né, outra capacidade, né, até então não explorada, que possa fazer com que ele consiga se encontrar, né, num nicho específico, né, dentro, né, de uma perspectiva específica na advocacia. Porque às vezes a pessoa já quer correr para o concurso público, por exemplo, não acontece? E às vezes a advocacia, né, perde a pessoa também perde esse fascinante muro da advocacia. Eu queria entrar, você já chegou a tocar, né, nesse tema, mas te ouvindo um pouco sobre a experiência aí com os jovens advogados, né? Você participa da ESA de uma forma muito ativa, né? Lida muito com advogados em diferentes momentos de carreira. E eu queria saber como é que você enxerga esse profissional saindo dos cursos de direito, né? Onde estão, né, essas principais lacunas? Você enxerga talvez uma preocupação muito grande com aquelas que a gente chama de hard skills, né? Que são essas habilidades técnicas específicas do conteúdo, que, claro, são importantes, são, né, essenciais, eu diria. Mas será que a gente não está esquecendo um pouquinho também outras habilidades que alguns chamariam de soft skills, essas habilidades de comportamento? Qual é a sua visão sobre isso, né, e em que ponto a gente pode ainda, né, refletir e trabalhar um pouquinho mais? Tá, bacana. Eu só queria aproveitar um detalhezinho do que você falou antes da sua pergunta, para não deixar passar. Claro. Concurso público também é advocacia. Advocacia pública também é advocacia. Você tem advocacias de autarquias, você tem advocacias de estatais, você tem advocacias de empresas públicas que são tão advogados quanto nós, mas existe um desafio muito interessante e diferente da advocacia do concurso público, que é a advocacia da iniciativa privada, né? Que eu brinco que é a selva. Aqui, desculpa, na selva a coisa é diferente, né? E essa advocacia privada é a selva. É como esses concursos aqui, pelo menos, estão, né, mais raros, digamos assim. A gente tem visto mais concursos para tribunais, né, analista, Ministério Público. Então, eu coloquei para você a intervenção não pensando na advocacia pública. Você tem toda a razão. Mas assim, eu não tô te corrigindo. Só pra gente eu sei. refletir. O Fernando, por exemplo, que acabou de comentar aí. O Fernando, ele é advogado, ele tem um mix, ele tem advogado, ele tem um escritório, mas ele também tem uma carreira de advocacia no Sebrae, que é quase uma advocacia pública, e nem sei bem como é que seria classificado isso. E isso convive. No meu escritório, eu tenho 3 sócios que são procuradores do Estado. E a gente ainda tem uma advocacia aqui no escritório, que eles têm a carreira deles no Estado e eles também têm uma atividade. Então isso é muito bacana. Só que para todos eles, e aí a gente entra bem na sua pergunta, para todos eles a grande questão é: quais as habilidades necessárias para um advogado hoje no mercado, para um advogado ser incluído nesse mercado? Para a gente poder falar. E você falou de um termo bem da moda, né? Hard skills, soft skills, que seriam aquelas aptidões que nós temos relativos a gestões, a hard skills seriam aquelas aptidões que você aprende, que você planeja, que você treina, gestão de projetos, marketing, gestão de forma em geral, enquanto soft skills seriam as gestões, as experiências e as habilidades comportamentais, aquelas habilidades que nem sempre você consegue motivá-las, nem sempre são natas, mas que normalmente elas são características pessoais também. E nisso tudo, antes de falar de hard skills, soft skills, é bom a gente pensar que a gente precisa de uma pequena habilidadezinha para a advocacia antes, que as pessoas não podem esquecer, que chama conhecimento jurídico, né? Então é importante, porque quando a gente começa a falar de advocacia, e hoje as pessoas falam de marketing, de gestão, de profissionalização, de todas as questões, e de repente as pessoas esquecem que elas precisam conhecer o direito. E de nada adianta você ter um grande projeto e se o direito que você precisa entregar para o seu cliente, ele não é um direito que anda junto com você. Então, quando a gente vem no que precisa para exercer a advocacia e ter uma advocacia efetivamente de sucesso, eu costumo dizer que primeiro você precisa conhecer o direito. Essa é a base da pirâmide. Aí depois que você conhece o direito, é que a gente começa a falar em formação lateral da advocacia, que são os domínios das ferramentas que você vai utilizar para o exercício da sua profissão.
Por exemplo, Excel. Gente, um advogado que quer ter habilidades lá com as planilhas, mandar relatórios legais, construir, pô, o cara tem que saber Excel. Ah, não, mas eu tenho alguém no escritório que faz o Excel para mim. Tá, mas um dia se alguém pode faltar ao trabalho, você precisa resolver aquele problema. Entendeu? Esse é um hard skill que você vai adquirir, é só você fazer curso. Tem curso de Excel online de graça. Entendeu? Então, tudo isso são formações laterais que você acaba agregando para a advocacia. Mas o mercado, ele ainda precisa, e não só a advocacia, como qualquer profissional, qualquer prestador de serviço, ele ainda precisa do que você chamou de soft skills, que são os coeficientes de inteligência emocional, são a identificação e a identidade que o advogado vai ter com diversas formas de se relacionar com o mercado, com o adverso, com o cliente, com o judiciário, que vai se relacionar com servidores do tribunal. A simples tratativa com o cliente, com o adverso, faz toda a diferença. Às vezes, você precisa, às vezes com uma delicadeza ali com o seu cliente, você segura uma relação economicamente muito interessante com o cliente por anos, muito além do que efetivamente você vai falar da efetiva advocacia ou exercício profissional de direito. Existe uma pesquisa, estou tentando lembrar aqui a fonte, eu li essa pesquisa no estudo do Rodrigo Bertozzi, certa vez, da Célia Bertozzi, que fala o seguinte: entre os 3 principais motivos para um cliente abandonar um advogado, não está ganhar e perder demanda. E olha que todo mundo pensa isso, né? Que ganhar e perder demanda é o que você faz ganhar e perder cliente. Não é. Entre os 3 principais motivos de um cliente abandonar um advogado, você tem acesso ao advogado, você tem retorno do advogado e você tem empatia do advogado. O advogado, o cliente tem que ter acesso, o cliente tem que ter retorno. E isso não é conhecimento jurídico, isso é o que você falou, hard skills, soft skills. Para quê? Para você construir sua relação com seus clientes e você conseguir segurar ali no seu relacionamento, tá? Rafael, Cris Lourenço. Nossa vice-presidente da OAB do Pará. Você sabe que eu sou amigo da Cris desde antes dela ser chique desse tanto, né? Desde que ela era só diretora de ES igual eu. Né? Hoje ela tá aí, bombando. Agora ela tá... Mas vamos lá, Felipe. Não sei se era isso que você estava pensando. Era isso. E às vezes, né, Rafael, a gente conversa muito isso com o Dr. Luca, com o Dr. João Paulo aqui, que às vezes é um cafezinho, uma conversa com o cliente, aquele cliente que não tem tantas ações, que não demanda a todo momento, mas quer conversar, quer trocar uma ideia, falar do negócio dele também, acontece muito isso, né? Mesmo você atua na área trabalhista, mas ele quer conversar e a gente atua como um braço, uma extensão do negócio, participa, não toma as decisões, mas participa, né, de decisões estratégicas. Isso é um papel, né, que a gente precisa assumir. Então é nessa linha mesmo que você fez uma reflexão maravilhosa aqui para nós. Muito, muito legal. E para não dizer que eu tô de modinha, olha o Dalegrave falando aí, Dalegrave querido. Tá vendo, Dalegrave? Com os outros no Instagram. O Instagram me deixa fazer a live, tá? O Dalegrave para nossa pós do Cesupa, você também, Rafael, em breve surgirá um convite, tá? Temos algumas aulas coisa boa aqui, a gente está... tivemos o modo... o que eu estava falando ali... Você vai participar com a gente. Bacana. O que eu estava falando, olha só, o Dalegrave, ele tem mais de 20 anos, 25 anos de advocacia e está ratificando isso tudo, que é o relacionamento, essa empatia, vai muito além do direito, o exercício da advocacia enquanto profissão, né? Perfeito, muito bom. Queria tocar num outro tema aqui com você, Rafael, que tangencia o posicionamento também de mercado dos advogados, dos escritórios, que são, né, os canais de comunicação, né, especialmente as redes sociais, que é um tema que invariavelmente a gente acaba discutindo. Minha visão, tá, é falar um pouco, né, Felipe, como um admirador do trabalho do Rafael, tá, o que eu vejo no seu trabalho, que você é muito certeiro nas redes sociais. Acho que é uma palavra que eu poderia, né, aqui utilizar, porque quando você posta algum conteúdo é realmente algo, né, para agregar, fora, né, de um lugar comum, dicas práticas que muitas vezes as pessoas acham que é fácil ali, você estudou anos e anos e anos, estávamos falando de conteúdo, né? Então, para dar aquela solução ali, você gastou muito tempo, né, analisando, estudando, continua estudando, porque
né, faz parte da nossa vida, da nossa carreira. Queria saber um pouco de você quais esses cuidados que a gente deve ter com a rede social, porque se o nosso cliente está olhando também que a gente está muito na rede social, não está cuidando muito dele, isso é um problema, né? Mas queria saber em relação, né, a isso, o que você pensa em termos de posicionamento, o quanto que isso influencia também, né, com a relação com o teu cliente, né, para também mantê-lo informado, atualizado, especialmente num momento como esse, né? A gente está vivendo a semana do saiu a sanção, né? Primeiro saiu a sanção, agora saiu o decreto, né? Os clientes não param de ligar, sai hoje, sai segunda, pode retroagir, não pode, a gente não para, né? Então, queria saber como é que você enxerga esse tema específico, porque você é também uma referência em termos de produção de conteúdo. Eu tenho uma posição muito polêmica sobre isso, e toda vez que eu falo sobre isso numa live, eu arrumo um problema para mim. Mas as pessoas perguntam, as pessoas perguntam e eu respondo. Eu não tenho dificuldade em responder nada, né? Eu tenho muita facilidade em responder as coisas. Mas veja só, Felipe, eu acho que a primeira coisa para falar em redes sociais que eu tenho que falar eu não sou especialista em redes sociais. Eu não estudei redes sociais, eu não estudei marketing, eu não estudei mídias digitais, né? Então, assim, eu não estou aqui ocupando o lugar de nenhum especialista, quero deixar isso muito claro. E a primeira coisa que eu falo sobre redes sociais, para o desespero dessas pessoas que eu acabei de falar, a rede social não vai mudar a sua advocacia. E as pessoas têm apostado todo o futuro da sua advocacia na rede social. Ah, mas eu conheço o fulano A, o fulano B, o fulano C e o fulano D que destruíram, explodiram na rede social, lacrou, como se diz, né? E isso mudou a advocacia deles. Ok, mas isso é igual falar que se jogar futebol vai ficar milionário. Você tem o pessoal que fica milionário, que vai para a seleção brasileira e etc. Mas o percentual talvez seja 0,05%. Tá, mas eu não estou falando que redes sociais não é importante. É muito importante rede social. Mas para você se posicionar na rede social, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que eu quero? Qual que é o recado que eu quero passar? O que eu quero trazer? Como que eu quero ser enxergado? Tá certo? Eu tenho Instagram, Felipe. Eu estava fazendo uma conta, eu fiz uma live com a minha sócia Nicole esses dias. Eu tenho Instagram, acho que é desde 2012 ou 13. Olha que interessante. O meu Instagram já foi só pessoal. O meu Instagram já foi para postar comida. O meu Instagram já foi para postar viagem. O meu Instagram já foi para postar gravata. E a coisa vem acontecendo. E a produção de conteúdo nunca foi um foco do meu Instagram. Entendeu? Nunca foi um foco do meu Instagram. A Lauren, querida. Oi, Lauren. Doutora Lauren, então, outra referência, grande advogada. O conteúdo do meu Instagram nunca foi produzir conteúdo. Só que isso é importante. Por que isso é importante? Porque ajuda a criar autoridade e ajuda a divulgar bastante temas importantes, textos, assuntos, etc. E eu acho muito bacana quando você começa a produzir esse conteúdo com o intuito de compartilhar. Os professores fazem muito isso, né? Um compartilhamento de conhecimento. E o seu cliente, e aí eu começo a entrar e parece um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, mas o seu cliente, ele vai querer ver como que você lida com a sua rede social. Certo? Então ele vai entrar lá para saber o que é que você diz na sua rede social. Então a sua rede social tem que ter autenticidade. Raramente alguém vai te contratar por causa da sua rede social. Mas é muito frequente que alguém deixe de te contratar por causa da sua rede social. Então, se eu estou no Pará, em Belém, e procuro um advogado, uma indicação do advogado, e alguém me fala, olha, procura o Felipe Mendes. Tá certo? Aí eu vou dar um Google no Felipe Mendes. É a primeira coisa que eu faço. Eu pergunto para os colegas que estão assistindo, você já deu um Google no seu nome, entre aspas? O que sai? Você está feliz com o resultado da sua pesquisa? Porque é isso que o cliente está vendo. É isso que o cliente está vendo. Então a rede social e a nossa produção é importante para a gente gerar aquele reflexo de conteúdo e autoridade. Então assim, quando você pergunta... Hoje um amigo virou para mim e falou, Rafael,
você precisa de um designer para você fazer seus posts. Porque é legal, a galera tem design, tem uns posts bonitos, né, e etc. Cara, e se você for olhar os posts do meu escritório, eu tenho uma pessoa contratada para cuidar disso. Mas nos posts do meu Instagram, eu não tenho ninguém contratado. E é tudo muito rústico no meu Instagram, né? Por quê? Eu faço ali na hora, eu faço a hora que eu quero, eu faço o jeito que eu quero. Eu não tenho dia da semana certo para postar uma dica de direito de trabalho. Pô, mas você faz uma chamada muito legal, Rafael, no Stories, assim, uma manchetezinha legal. Mas não é uma... Legal, não é, eu sei que não é uma coisa... É um negócio... É instintivo. Trabalhado, é instintivo, sim. E fica muito legal, porque o conteúdo é bom. Pois é, mas é instintivo. Então, de repente, eu pego uma pergunta que me fizeram e eu falo, cara, que pergunta boa. Normalmente, as perguntas que eu gosto de postar, normalmente é uma pergunta que chegou ao meu escritório e precisaram de pedir ajuda. Jogaram no nosso grupo e a gente começou a discutir. Eu falei, se o pessoal do escritório está com dificuldade é porque essa pergunta é boa. Então vamos levar ela para a rede social, porque vamos compartilhar esse pensamento. Entendeu? E aí o que acontece? Aí hoje a pessoa falou, Rafael, você precisa de um designer, porque olha como é que eu faço meus posts de dica. Eu vou no Stories, eu ponho criar, eu escrevo de branco, passo o dedo 2 vezes, viro o fundo Tóquio, que é preto, aí eu dou um print, recorto e vou lá no Instagram, no feed e posto, cara. É muito tosco. É muito tosco o jeito que eu faço. Por exemplo, ontem saiu a notícia de que o Corregedor-Geral TST suspendeu a decisão de reintegração dos funcionários da Fogo de Chão. Cara, notícia relevante, tem até um caminho do que fazer ali, de muitas vezes o advogado não sabe o que fazer, e etc. E como é que eu vi aquilo, né? Eu identifiquei aquela notícia no post de um professor que é um grande amigo, que é um cara fantástico, que produz um conteúdo legal, e o post dele era todo assim, corregedor, suspende, decisão, aí tem uma foto dele bacana, um post bem montado, cara. Aí eu ia fazer o post da notícia, eu fiquei com vergonha. Falei, putz, o cara faz um post bonito desse, arrumado, aí eu vou lá e vou fazer, eu falei, quer saber? Aí eu entro na notícia, tiro o print dela e posto o print da notícia do site do TST no meu Instagram e faço o meu comentário a respeito. Por quê? Eu tenho uma ideia de que rede social é tudo muito artificial, Felipe. É tudo muito fake. E às vezes as pessoas investem tanto na beleza e esquecem o conteúdo. Gente, sejam conteudistas da rede social com relevância. Uma coisa que eu converso muito com as pessoas, de repente algumas pessoas falam, Rafael, por que um colega advogado virou para mim e falou, Rafael, eu produzo bastante conteúdo e eu não ganho seguidores. Por quê? Aí eu fui lá ver, cara, ele realmente produz muito conteúdo, ele produz vídeo, ele produz posts, conteúdos incríveis. E eu virei para ele e falei, cara, seus conteúdos são muito legais, mas tipo assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Então, hoje eu postei, hoje de manhã, eu postei uma dica sobre a estabilidade deficiente. Qual que é aquela grande sacada daquele post da estabilidade do deficiente? Cara, não é falar que não pode dispensar o empregado durante a pandemia até 31 de dezembro. Não é. Por que não é? Porque isso é um inciso de texto expresso da lei. Aquilo ali, todo mundo sabe. Qual que é a grande sacada daquele post? Uma dica que eu dei ali dentro, do post, no meio, perdida, e que algumas pessoas identificaram e vieram conversar comigo. Qual foi a dica? Advogado que já acompanhou fiscalização de PCD. Certo? Todo mundo tem problema, as empresas, sim, PCD e etc. Muito comum. Falei, gente, primeiro passo que a gente fala identifica entre os empregados os PCDs que não estão identificados. Tem muita gente adaptado de INSS, tem algum problema menor e que pode ser classificado como PCD e a empresa não está classificando. E a empresa está cumprindo a cota e nem sabe. A grande dica do post foi aquela. Eu escrevi o post para dar aquela dica, mas eu tinha a pegada da 14.020. Entendeu? Era o pano de fundo. Sempre tem uma dica muito valiosa escondida. E essa dica não é só para advogado de empresa. O advogado de reclamante
também vai identificar isso. Porque amanhã ou depois, ele pega e descobre, por exemplo, que um reclamante que nem se identificava como PCD, ele foi dispensado agora em setembro, na pandemia. Ora, ele não sabia que era PCD, mas ele era PCD, então ele não podia. Lá não está escrito na 14.020 que tem que ser da cota. Não pode dispensar PCD, pronto, e acabou. Entendeu? Então, olha a oportunidade para o advogado de reclamante aí. Então, são essas entrelinhas que eu acho que a gente começa a produzir um conteúdo, e é isso que eu tento trazer na minha rede social, Felipe. Sair do óbvio. Porque se for para eu fazer um post repetindo os incisos da lei, cara, tenha santa paciência. Você entra no site do Planalto e lê a lei. Então, acho que a gente, para produzir um conteúdo, a gente tem que imprimir. E não precisa ser conteúdo próprio. Outro dia saiu uma lei nova, eu fui lá no conteúdo de um professor. Tem gente que tem vergonha de repostar conteúdo da lei. Eu não tenho nenhuma. Eu vou lá, tem conteúdo legal do Yuri Pinheiro, eu vou lá e republico o conteúdo do Yuri, do Miziara, do Dalegrave, do Luciano Martinez. Gente, tem tanta gente produzindo conteúdos incríveis e eu não tenho problema em reproduzir o conteúdo de ninguém. Lógico, né? Sempre respeitando e citando a fonte, de onde que vem, etc., fazendo repost mesmo. Não dá para ficar roubando conteúdo. Isso é feio, gente, isso é feio. Mas traga alguma coisa a mais no seu conteúdo. Porque se o seu conteúdo for repositório do TST, eu vou seguir o TST, eu não vou seguir você. Entende? Perfeito. Até porque, muitas vezes, né, só o fato da gente alertar, né, o pessoal, no caso de nossos horários, né, das medidas provisórias, para quem atua na área trabalhista, a gente às vezes está ligado ali, né, dormindo tarde, acordando muito cedo, a gente fala alguma coisinha, pode ser que seja algo diferente já, né? A gente está sofrendo muito com isso, com esses horários de medida provisória. Eu vou puxar um outro tema, Rafael, e muito já explicando por que eu vou também introduzir. A gente teve ano passado aqui em Belém, pelo interesse, né, do pessoal, alguns cursos, né, de compliance, que é outro ponto, né, no mercado que as pessoas, né, enxergam como uma eventual oportunidade. Estou falando aqui com alguém que vice, né, presidente da comissão de compliance, entende muito do tema, dá aula de compliance em pós-graduação. E é uma coisa que às vezes preocupa, né, que é essa questão de eu dar o nome para o que eu estou oferecendo e não entregar o que eu estou prometendo, né? E às vezes isso pode, né, na nossa condição de advogados, né, gerar algum tipo de prejuízo. Então, eu quero saber se às vezes, pegando o compliance só como exemplo, tá? A gente não teria uma outra live para, né, falar só de compliance e não seria, né, suficiente. Será se às vezes para o advogado é melhor fazer o feijão arroz bem feito? Olha, aqui eu domino, aqui realmente eu sei, e não correr o risco de oferecer algo que na verdade eu não tenho a dimensão, né, do que é, se eu posso entregar, se eu não posso, se o meu cliente quer aquilo também. Qual é a sua visão sobre isso, Rafael? Nós somos tentados a não perder negócios. Não é verdade? Nós somos tentados a não perder negócios. Verdade. É aquela história. Você não quer abrir mão. Né? Você não quer abrir mão, você não quer deixar aquela oportunidade passar. O que é uma coisa boa. Eu não estou dizendo que isso é ruim. O que é uma coisa boa. Mas você tem que entender, você genericamente, né? Não estou falando você, Felipe. Você tem que entender que quando surge uma oportunidade que você não está pronto para ela, antes de aceitar, para não perder aquele negócio, para não perder a oportunidade, você tem que fazer a métrica do que você precisa para entregar aquilo. E o que a gente precisa para entregar algo que a gente não domina? Primeira alternativa, um parceiro. Certo? Você tem um parceiro que entende do assunto. Bacana, maravilha. Tá tudo certo. Você trouxe um bom parceiro e a parceria, por exemplo, eu vez ou outra, acontece muito dos colegas me procurarem para fazer parceria em processos, né? E aí tem dois tipos de parceria. A parceria que você aparece e a parceria que você não aparece. De repente um colega advoga para um reclamante, chegou uma ação bem legal, um acidente de trabalho, uma ação grande, e ele está inseguro e fala, Rafael, eu queria fazer junto com você, mas eu não quero que você apareça, eu quero que o meu cliente ache que sou eu que estou fazendo, mas me ajuda. Cara, já fiz algumas parcerias em que isso acontece, eu estou lá fazendo toda a produção, orientando, falando, e a pessoa está à frente. Então isso é uma forma de a gente entregar uma coisa que a gente não domina.
Existe uma segunda forma de entregar. Você estudar. Hoje eu liguei para um amigo, meu sócio, Rafael Arruda, advogado. Falei, Arruda, eu preciso fazer uma ação popular. Eu decidi que eu vou fazer uma ação popular contra a Prefeitura de Goiânia, de um problema específico aqui de um plano diretor que está acontecendo, e eu estou irritado com esse negócio. Tá. E aí o Rafael Arruda é professor de Direito Público. E eu virei para ele e falei, só que Arruda, eu não dou conta de fazer essa ação. Aí ele falou, claro que dá. Falei, tá bom, deixa eu refrasear. Eu vou gastar 35 horas a mais do que você para fazer essa ação. Por quê? Porque eu vou ter que parar, estudar, aprofundar, entender. Vai ser custoso. Então, quando você pega alguma coisa que você não está preparado, você tem que entender que aquilo vai te consumir um número de horas muito grande. Então, você tem que entender se aquilo é uma oportunidade ou não é uma oportunidade. Porque talvez seja. Talvez seja, Felipe. Talvez seja a oportunidade de você aprender algo novo e começar a entregar algo novo. Mas tem a terceira forma de você entregar algo que você não está preparado, que é passando vergonha, né? E essa é a terceira forma. Só tem essas três formas. Primeira, parceria. Segunda, se estudando pra caramba e gastando muito mais horas do que vale a pena. Mas se for uma oportunidade de aprendizado, tudo bem. E a terceira, passar vergonha. E quando um advogado ele passa vergonha em um assunto porque ele não estava preparado para aquilo, o que acontece? A gente tem um problema de imagem no mercado da nossa profissão. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e ter que combater. E a sua imagem como advogado, também ela se arranha. Outro dia, uma colega advogada foi fazer uma reunião com um grupo de pessoas a respeito de um determinado assunto. E eles tinham feito uma reunião com outro colega antes. E essa minha colega advogada que foi fazer a reunião, ela entende muito daquele assunto que ela ia tratar. No final da reunião, eles falaram, nossa, doutora, é inacreditável a diferença do nível dos dois advogados que a gente conversou. E não é diferença do nível. O outro colega era um bom advogado. Ele só estava numa área que ele não domina. Estava se aventurando. Olha que chato. Como ele estava se aventurando na área que ele não domina, aquele grupo de pessoas vai ficar na cabeça que ele é um advogado ruim. E ele não é um advogado ruim. Ele não é um advogado ruim. Tá certo? Agora, diferente dela, que ela estava numa área extremamente conveniente, que ela se sentia confortável, você pode falar o que for. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou advogado trabalhista. Meu querido amigo Alpiniano Lopes falou que tem que evitar a vergonha. O Alpiniano é procurador do trabalho. Ele está no Rio, mas ele é nosso aqui de Goiás também. Não é de Goiás não, mas é nosso. Alpiniano, muito bom. Entrou a doutora Amanda Ramalho, que é presidente da Comissão de Compliance local, também comentou. Um abraço, doutora Amanda. Também, doutora Amanda. Legal. Mas então, Felipe, só para concluir, quando você me perguntou se não é melhor o advogado fazer o feijão com arroz ou não, são coisas diferentes. A gente tem que fazer o feijão com arroz, mas a gente tem que aprender a fritar ovo. Entendeu? Não dá pra ficar fazendo feijão com arroz pra sempre, cara. A gente tem que aprender a fritar ovo. A gente tem que aprender a passar um bife. A gente tem que aprender a picar um tomate e fazer uma salada. O feijão com arroz ele tem que dar uma incrementada. E a magia da advocacia é isso. É por isso que tempo de carreira é tão saudável pra advocacia. Porque você vai, com o tempo, acumulando. O que não dá é pra você ficar estacionado no feijão com arroz pra sempre. Claro, perfeito. Rafael, tem uma outra pergunta que também que me toca muito pelas minhas preferências aqui. Então faço, como mais uma vez alguém que admira muito o seu trabalho e que ocupa mais de uma posição. Eu gosto muito da advocacia, gosto da docência, estou envolvido no doutorado também lá em São Paulo. Você também está aí numa trajetória brilhante em Goiás. Eu queria saber como lidar com esses diferentes crachás, digamos assim. Você é advogado, você é professor, você é membro de comissão, então você passa por algumas dificuldades em alguns momentos para poder, olha, aqui eu preciso falar nessa condição. Aqui eu sou o sócio do escritório Lara Martins Advogados, porque tem muita gente que confunde isso também. Às vezes você dá uma opinião, porque você pesquisa, você dá aula, você tem suas opiniões próprias e às vezes,
olha, o Rafael Lara fez aquilo ali pelo cliente dele. Eu já sofri com isso, né? O Felipe fez aquela negociação coletiva lá, mas ele falou na live alguma coisa diferente. Às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de separar esses crachás. Como é que você lida com isso? É uma curiosidade mesmo e eu queria ouvir essa, né, assim como as outras perguntas, estou aqui aprendendo pra caramba, agradeço mais uma vez, mas quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso para aprender também, né, com a sua experiência muito legal aí em todas essas frentes. Felipe, talvez esse seja um desafio muito grande para todo mundo, e esse desafio tem dois aspectos. Ele tem um aspecto do bem, que é o que você falou, a preocupação de você não confundir, não passar a mensagem errada, e ele tem um aspecto do mal também, que são os limites éticos da advocacia, né, e da nossa profissão. Não dá para você ficar misturando tudo para trazer de uma forma negativa. Então tem duas separações aí. Bem, a primeira sugestão que eu dou é transparência e posição, né? Eu, em muitos casos, ontem eu fiz uma live e que eu falo o seguinte: olha, como professor, eu acredito nisso, mas eu não recomendo as empresas fazerem isso, entende? E aí eu explico por quê. Eu separo ali naquele momento, por exemplo, a questão da gestante, do intertemporal da Lei 14.020, a nova estabilidade da gestante. Como professor, eu entendo que a gestante que teve o contrato dela suspenso antes da publicação da Lei 14.020, ela não goza dessa nova estabilidade que vem na 14.020 para contar depois que acabar a estabilidade dela, a concomitância acontece. Mas como advogado, eu sugiro a empresa obedecer. Entende a diferença? Perfeito. E você precisa ser transparente com isso. Quando a gente vai falar... Essa sobreposição é uma novidade muito grande, né? Exatamente. Então tá confuso. Foi estranho, então, eu achei estranho, bem confuso. Outro exemplo. Quando eu vou falar de... Agora eu vou pegar pesado. Quando eu vou falar de patrocínio de post de rede social. Tá certo? Patrocínio de post de rede social. Certo. Um assunto polêmico. É infração ético-disciplinar? Não é infração ético-disciplinar? Aí eu falo, gente, peraí, vamos com calma. Como conselheiro federal da OAB, eu tenho que deixar claro que o posicionamento da ordem é que o patrocínio do post de qualquer natureza, ele é uma infração ético-disciplinar. Temos alguns tribunais que têm um entendimento um pouquinho diferente, mas o entendimento consolidado é que é infração ético-disciplinar. Então isso eu falo para vocês como conselheiro federal da OAB. Mas, pessoalmente, eu tenho uma visão de que essa história de vedar patrocínio de post em rede social é ultrapassado. A advocacia ela precisa amadurecer para esse ponto. A gente tem que cuidar do conteúdo e não se ele é patrocinado ou não. E ainda digo que eu tenho uma posição técnica, pessoal, de que patrocínio de post em rede social não é infração ético-disciplinar. E aí eu tenho uma fundamentação técnica para dizer que não é. Tanto que, se eu estiver votando como conselheiro federal, eu vou votar dizendo que não é. Mas aviso que eu vou ser vencido no meu voto. Porque o posicionamento da OAB é que é. Então, é essa transparência com os crachás que eu acho que a gente tem que ter. Entendeu? Essa transparência. E não adianta você achar que a transparência ela vai vir assim, não escreve aí conselheiro federal não, escreve aí advogado. Não adianta, cara. O que você falar, você está falando como conselheiro federal, como advogado, como sócio Lara Martins, como professor. Então você tem que verbalizar quando existe conflito nas posições. Eu acredito muito nisso. É verbalizar o conflito, entendeu? Muito legal, muito legal. Eu vou te dar um outro exemplo, até, Rafael, eu cheguei a ler um posicionamento seu, acho que escrito, se eu não estou enganado, sobre o tema, que é o fato do príncipe. Às vezes, eu entendo que cabe falar em fato do príncipe, né? A Lei 14.020 agora tratou também desse tema, mas às vezes a gente olha, o custo é tão grande, né? Para um cliente nosso, para alegar, às vezes tem outras saídas, a força maior, né, em termos gerais. Então, a gente precisa, de fato, né, separar. Eu vivi muito isso aqui, Rafael, na época,
em que a gente teve, acho que foi o artigo 17 da MP 936, né, que era o da suspensão, e ficou ali antes de vir. Era o artigo 18 da 927, se eu não estou enganado, não era? Suspensão, que foi aquela suspensão lá revogada via Twitter. E a gente viveu muito ali uma discussão, pode suspender, criar uma suspensão por norma coletiva, não pode. E a gente estava aqui negociando e também, né, dando opinião em lives, e às vezes a gente, né, acaba nessa espera, inclusive, do cliente, porque a 936 demorou, né, que a gente precisava ali, veio em 1º de abril, se eu não me engano, a gente precisou ali agir de acordo, né, com os interesses, com a consciência de risco também do nosso cliente. Então, a gente precisa ser muito firme mesmo, muito transparente, foi perfeito. Alguém perguntou aqui, Rafael, eu perdi quem foi que fez a pergunta, e o tempo, quantas horas tem seu dia, rapaz? Porque como é que lida com o tempo, com tantos esses crachás aí, é uma questão de organização, né, Rafael? Alguém perguntou aí só para... Eu vou fazer uma live. Também saber quantas horas tem seu dia. Eu vou fazer uma live. Gestão de tempo, Rafael. Não, pois é, eu vou fazer uma live, deixa eu ver que dia que é aqui. A segunda-feira eu vou fazer uma live 11 horas da manhã com a Tati De Andela, com a Tatiana De Andela. A Tatiana De Andela, eu fiz um curso, é o Lá Cordeiro que falou. A Tatiana De Andela, eu fiz um curso com ela a respeito de gestão de tempo. Eu tenho um vídeo, acho até que eu vou postar esse vídeo esse final de semana sobre gestão de tempo. É muito legal. E eu acho que boa parte da questão de ter tempo é organização pessoal mesmo. Você tem que separar os seus momentos. Por exemplo, o César... o César acabou de fazer uma pergunta legal. Quais as oportunidades para advocacia com a LGPD? O César, ele é jurídico interno de uma empresa, ele é um grande advogado e a gente conversa bastante, etc. De vez em quando ele tem que me ligar, ele está numa fase de vida que ele fala assim, olhei no Instagram, você não estava em live, eu te liguei. Entendeu? E aí vem a audiência trabalhista de A a Z falando quantas lives total, professor? Sei lá, eu faço live todos os dias durante a semana. Então, se eu não estou no Instagram, eu estou em uma outra plataforma, mas pelo menos uma por dia. Sábado e domingo é raro eu fazer, é só quando tem um evento ou abro um rolê aleatório. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer? E aí o L.A. Cordeiro falou justamente da questão dos filhos e etc. Você tem que ter horários. Por exemplo, meus filhos, eles têm um horário de dormir. Então, entre 8 e meia e 9 e meia da noite, eu nunca estou em live agora durante a pandemia. Por que eu não estou em live? Porque é o horário deles de dormirem e todos os dias, na hora de dormir, eu leio um gibi com eles. Eu leio o gibi inteirinho com eles. Então, assim, é aquele momento que a gente está ali, a gente conversa sobre a história, a gente faz reflexões, aí fecha o gibi, conversa sobre... É uma hora que a gente fica ali, é a história do tempo de qualidade, entendeu? Então, você tem que separar, você tem que viver. Só que assim, ao mesmo tempo, eu graças a Deus, sou muito abençoado com a capacidade de escrever muito rápido, de conseguir produzir muito rápido determinados conteúdos. Hoje o Yuri Pinheiro estava conversando comigo sobre guardar os arquivos, porque a maior dificuldade que a gente tem dessas dicas que a gente traz no Instagram é o tamanho. É muito difícil escrever sobre direito naquele espaço de tamanho que você tem para publicação. É mais difícil eu conseguir ajustar o tamanho da minha dica do que escrever a dica. Isso é muito difícil. E aí o Yuri falou, não, porque eu escrevo no Word, aí depois eu vou diminuindo para caber lá no Instagram, não sei o que. Eu falei, Yuri, se eu te falar do jeito que eu escrevo, você vai ficar louco. Ele falou o quê? Eu abro meu Instagram, eu faço aquela imagem do jeito que eu te expliquei já que eu faço. Sim. Eu digito no celular, direto no Instagram, e normalmente enquanto eu ainda estou fazendo outra coisa junto. Então você acaba sendo multitarefa, entendeu? Por exemplo, hoje eu acordei e... Olha, vou falar uma coisa feia aqui. Hoje eu acordei, fui no banheiro, sentei e escrevi meu post do dia. Ali sentado no banheiro, entendeu? E pronto, saiu o post do dia. Então, tem essa história de você estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu, graças a Deus, eu tenho essa capacidade de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem sustentação oral. A Jaqueline, que é minha prima, está falando, parado na garagem antes de subir. Acontece isso muito, sim, a Jaqueline acompanha. Às vezes eu paro na garagem e fico ali escrevendo, terminando um post, fazendo alguma coisa.
esses dias eu até postei uma foto, eu estava acompanhando 2 sessões ao mesmo tempo de sustentação oral. Eu tinha sustentação oral em 2 sessões ao mesmo tempo. E ainda estava acontecendo uma sessão do Conselho Federal naquela hora. Então eu tinha uma plataforma numa sessão, uma outra plataforma no Conselho Federal e meu celular em outra sessão. Aí o povo falou, Rafael, você não fica louco, não? Não, eu tenho tudo esquematizadinho aqui, com os tópicos de memória que eu vou precisar. Eu preciso ter os gatilhos de memória. Se eu olho os meus gatilhos de memória, eu vou lembrar da minha sustentação oral inteira ali naquele momento. Então você acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo para poder conseguir fazer isso. Isso aí, a audiência trabalhista está falando que sou inimigo do fim. Sou não. E detalhe, existe um mito, Felipe, existe um mito que a Fernanda falou aí, que eu não durmo. Existe um mito que eu não durmo. Não é verdade, gente. Eu durmo 7 horas por dia, todos os dias. Eu durmo 7 horas por dia. E é um tanto de sono que me restabelece 100%. 7 horas a 7 horas e meia. Para repor as energias. Isso, de 7 horas a 7 horas e meia eu acordo. Então, assim, não tem essa. O Rafael dorme 4 horas do dia, o Rafael dorme 5 horas por dia. Isso é mito. Eu adoro dormir 7 horas por dia, todo dia. É fantástico. Legal. Acho que o nosso tempo, como é que tá aí, Rafael? Tá quase caindo já. Tá quase caindo, né? Até uma outra pergunta que eu tinha separado, mas não vai dar tempo. Eu queria já Pode fazer, vai lá. Os agradecimentos, né? Bora ver se cabe ou não, que eu queria já emendar, porque você é um cara, Rafael, que é conhecido, assim, reconhecido por ser muito técnico, extremamente técnico nas análises, né? Muito criterioso, sempre com bons argumentos, né? Refutando, trazendo tese e antítese. E eu queria, falando um pouco como advogado trabalhista, e é algo que eu percebo no meu campo de visão, pode ser uma visão distorcida, mas quero lhe ouvir também rapidamente sobre isso, que, claro, que o direito do trabalho ele possui naturalmente uma carga, né, ideológica. Mas eu queria saber se a gente, às vezes, não perde um pouquinho a mão, esquece da questão técnica e isso vira motivo de rótulo para a advocacia trabalhista. Né? Porque você é o contrário de tudo isso. Né? Então, sempre, né, com base, com fundamento, mostrando que, né, tem muito estudo, tem muita preparação por trás. Eu queria, né, saber a sua visão geral, né, da forma como a advocacia trabalhista é vista, se isso melhorou, né, se a gente pode ainda, né, evoluir nesse sentido. Qual é a sua visão sobre isso? Eu só quero responder a Fernanda Lourenço, falando que eu não tenho provas de que eu durmo. Eu tenho sim, minha esposa é testemunha, eu posso arrolar ela como testemunha e isso produz prova, tá, Fernanda? Tá. E a audiência trabalhista de A a Z perguntou se eu durmo mesmo quando tem MP. É uma brincadeira boa que ela fez, mas deixa eu falar uma coisa. Eu consigo, Felipe, dormir muito pouco se eu precisar. Uhum. Por até 2, 3 noites seguidas. E eu continuo produzindo. Quando eu estava no mestrado, eu cheguei a ter noite no mestrado que eu passei literalmente em branco. Que meu celular despertou 7 horas da manhã e eu estava no computador, tentando trabalhar na dissertação. Entendeu? E levantei, fui, tomei banho, trabalhei, cheguei à noite de novo, produção. Você sabe que coisa que é dissertação de mestrado, você precisa se livrar dela, é uma merda. Né? Mas enfim, só para dizer bom, que... trabalho pronto, uma hora, né? Exatamente. Quando precisa se passar sem dormir, a gente passa. Aí você... lembrei o que você falou, da questão da ideologização. Cara, eu tenho raiva disso, velho. Eu tenho raiva disso. E eu falo isso desde sempre, não é de agora. Incomoda muito eu falo que a coisa mais chata que tem no direito do trabalho hoje, é que você pode jogar qualquer tema, velho. Com qualquer fundamento. Que dependendo de quem vai falar, você já sabe o que ele vai defender. Pelo cunho ideológico. Parece que, sabe, fica procurando argumento para defender aquele lado que ele quer defender. A solução está pronta já, a conclusão. Eu não gosto disso. Isso me desmotiva, para falar a verdade. Isso me desmotiva até nos julgamentos. Temos também julgadores que são assim, infelizmente. Temos professores que são assim. Se sair uma lei nova, linda, maravilhosa, bem redigida hoje, aquela pessoa que tem aquele cunho ideológico vai encontrar um argumento para dizer que ela não presta e que não é aplicável.
Entendeu? E isso no direito do trabalho, ele é muito presente, ele é muito presente. E a gente precisa vencer isso. Eu não vou dizer, é lógico que o direito do trabalho, ele é um direito social e o próprio direito do trabalho, ele discute, para discutir direito do trabalho, a gente tem que discutir papel do Estado, entendeu? Sim. Então, assim, faz parte da nossa formação política, ideológica, a gente discutir o direito do trabalho enquanto o próprio papel do Estado. Então, se você é um liberal, naturalmente você vai pensar o direito do trabalho como liberal, tá certo? Se você tem uma visão mais social-democrata, você vai pensar o direito do trabalho com uma visão mais social-democrata. Isso é justo. Não estou dizendo que isso não seja justo. Igual o juiz Helder está falando que desmotiva, né? Agora, o que não dá? Uma coisa é você refletir sobre o direito do trabalho. Outra coisa é quando você começa a puxar isso para a interpretação da aplicação da lei. A gente tem um sentimento de querer aplicar a lei que a gente gosta e não a lei que há. Isso para os dois lados, tá? Os dois extremos. Eu não estou aqui criticando A ou B. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho também uma tendência. Todos nós temos. E eu acho que transparência é dizer isso. Mas o fato de você ter uma tendência não pode te colocar sempre do mesmo lado. Não pode te colocar sempre buscando o argumento para defender aquilo que você, política e ideologicamente, está defendendo. Então, assim, é algo que me chateia. E o direito do trabalho, a presença disso parece que é maior do que em outros ramos do direito. Sim. Eu subscrevo, compartilho com essa ideia também, né? Algo que me incomoda bastante. Eu já ouvi comentários do tipo, até conversava com o professor Platão, seu conterrâneo, que veio numa aula da pós, uma aula grande virtual, amigo. Seu amigo, com aquelas frases feitas, a reforma trabalhista é toda inconvencional, toda inconstitucional, né? A gente, né, tecnicamente precisa analisar ponto a ponto. Claro que existem inconstitucionalidades, inconvencionalidades, mas a gente, né, trazer essas, né, argumentações, né, reducionistas, elas me incomodam demais. Conversava isso com ele numa aula nossa de pós-graduação. Rafael, amigo, eu queria... Mas eu acho que vai cair mesmo agora, vai viu, a live. Vai cair. Eu vou caminhar para o fim. Vou encerrar. Eu queria, né, dizer para você que eu acho que eu não havia dito isso antes. Você perdeu um baita do almoço aqui em Belém, naquela ocasião do CONAT, que eu acho que você estava apressado, o aeroporto tinha horário. E eu falei com você estava num painel com o Yuri, né, eu estava em outro painel, e eu levei Yuri para almoçar no Remanso do Bosque, nosso restaurante aqui, que tem um peixe maravilhoso. Conheço o Remanso, é maravilhoso mesmo. Almocei lá um dia. Você perdeu esse almoço, mas teremos outras não se faça de rogado, eu não perdi não, você me deve esse almoço. Eu devo esse almoço. Muito, muito obrigado, aprendi bastante, uma verdadeira aula, os comentários aqui do pessoal no WhatsApp também já chegando. Eu queria agradecer sua disponibilidade, seu tempo, dizer que a gente quer muito ter você aqui conosco novamente, tá? Quando possível, se não virtualmente, eu vou lhe convidar para essas aulas na pós-graduação, já fica, né, alerta que você vai receber esse convite. O pessoal do Pará gosta muito de você. Vai cair agora em 20 segundos, ô Felipe, então, já amigo, apareceu aqui o tempo. Muito obrigado, até para prestigiar o pessoal, Rafael. Até a próxima, foi um prazer enorme. Valeu demais, obrigado mesmo. Foi o primeiro Mendes Advocacias fora da Mendes. Fora da Mendes, obrigado, amigo, obrigado. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.